promove o lançamento do guia Projetos Culturais em Vicência. O coletivo cultural Quilombola de Trigueiros realiza no dia 13 de novembro de 2025, às 13 horas, o lançamento do guia prático Projetos Culturais, uma iniciativa voltada à formação e troca de saberes entre mestres, jovens e coletivos culturais. O encontro, que acontece de forma presencial em Vicência, faz parte das ações de fortalecimento da cultura popular e será facilitado por Edson Ramos, reunindo agentes culturais para debater e construir ferramentas práticas para o desenvolvimento de projetos culturais. Com o lema "Um guia feito por quem vive e fortalece a cultura popular", o evento marca mais um passo importante para o fortalecimento das políticas culturais e da valorização das tradições locais. Vem aí a primeira mostra Seu Nome Curta em Trigueiros. Nos dias 18 e 19 de novembro, o coletivo Quilombola de Trigueiros, em Vicência, será palco da primeira mostra Seu Nome Curta, integrando a programação da Semana da Consciência Negra. O evento exibirá premiação de 10 curtas-metragens que receberão R$ 500 pela participação. As inscrições estão abertas para produções realizadas por moradores da Mata Norte de Pernambuco, abordando temas ligados à região, suas vivências e expressões culturais. A mostra é uma oportunidade para valorizar a produção audiovisual local e fortalecer a identidade cultural do território. Participe e celebre a força do cinema regional e da cultura quilombola. Tem mais uma informação aqui. Capacitação em audiovisual e produção cultural chega à Vicência. Vicência recebe neste mês a capacitação em audiovisual e produção cultural, uma jornada criativa e extensiva a uma formação que celebra a riqueza cultural da Mata Norte e incentiva a profissionalização de novos talentos da região. O curso oferece uma experiência imersiva no universo do audiovisual com profissionais renomados, compartilhando conhecimentos sobre criação de roteiros, captação de imagens e produção de histórias que valorizam a cultura local. As aulas acontecerão nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 25 de novembro, das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Cultura, Educação, Cultura e Esportes de Vicência. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram L_Silva_S ou presencialmente na Secretaria de Cultura. Em caso de dúvidas, procure Eliel, Antônio Neto ou Edson Ramos. Aí foram algumas informações da cultura aqui no nosso município. Agora, 3 horas e 25 minutos. Vamos agora para a nossa entrevista, aqui no nosso Momento da Cultura. E o entrevistado de hoje, como a gente falou logo no início do programa, é o nosso amigo José Edenilson Costa. Ele é artista plástico, mais conhecido por Nilcinho. Boa tarde, Nilcinho. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Roberta. E todos os ouvintes da Rádio Vicência FM. Pronto, então vamos começar um pouquinho aqui com o Nilcinho. Como foi seu primeiro contato, Nilcinho, com a cultura e começou na arte? Bem, eu quando era de menor ainda, eu comecei a gostar da cultura, observar, achar bonito, interessante. Mas não me focava assim em defendê-la, não dava essa importância grande. Eu comecei a dar mais importância e valorizar mais aproximadamente antes dos anos 90. Foi antes dos anos 1990. E defender, principalmente a parte do patrimônio histórico-cultural, que é a área mais difícil de convencer as pessoas, de proteger. E isso se intensificou mais a partir mais ou menos de 2012. Aí, quando eu entrei no conselho, fiquei fazendo parte do Conselho de Políticas Culturais de Vicência, então eu fiquei lutando mais em defesa do patrimônio histórico e outras culturas. E na área das artes plásticas, desenho, pintura, escultura, essas coisas, eu comecei tempo de criança ainda,
me destacava bem nesses trabalhos nas escolas e com outros colegas, mas assim, era admirado pelas coisas que eu fazia, que eu criava. Por outro lado, eu era ignorado pelo meu modo de pensar, né? Várias coisas que eu defendia na época era ignorado tanto por adultos como por meninos da época, né? As crianças, adolescentes. Mas hoje em dia são coisas que o mundo está correndo atrás, né? Que a maioria da grande parte dos países, a maioria, ou talvez todos, estão defendendo essas causas que eu já tinha uma visão para isso há muito tempo. Certo, meu senhor. O que inspirou a você criar? Bem, a criação surge assim, porque a arte no meu caso, foi evoluindo por acaso, não era sonho de eu trabalhar com arte, depois de adulto ficar trabalhando profissionalmente com arte, né? Embora que eu conciliava com outras profissões que eu aprendi nas horas vagas que fazia arte. Sim, então eu fazia aqueles trabalhos, fui evoluindo e as inspirações por cada tema que eu vou fazer vem assim por acaso. Às vezes é de uma coisa que eu vejo, que eu escuto, que eu assisto. E às vezes vem assim, na hora antes de dormir, na hora que acorda, vem a inspiração para fazer aquele tipo de coisa, né? Certo. E assim, meu senhor, quais as técnicas mais que você usa? Essas técnicas é mais por período, né? Tem tempo que eu estou usando mais a pintura a óleo, né? Quando eu pintando quadro. Eu usava muito a tinta acrílica, mas depois eu fiquei usando mais a tinta a óleo. Mas fazem alguns anos que eu não venho pintando quadro. Eu venho fazendo arte, mas quadro mesmo faz um certo tempo que eu não pintei mais. E pretendo voltar a pintar novamente, né? Agora eu venho fazendo usando outros tipos de técnica, como o lápis grafite, o carvão, né? O nanquim, que eu ultimamente fiz uns trabalhos com nanquim, aí até a caneta esferográfica, né? E também, fora os desenhos, tem os trabalhos de cultura, né? De escultura, modelagem. Algumas vezes trabalho publicitário e outras coisas, mais restaurações, né, de várias coisas que eu faço, inclusive de peças arquitetônicas também, monumentos arquitetônicos. Certo. E assim, meu senhor, sobre cultura e patrimônio, né? Qual a importância da educação sobre patrimônio? Bem, complementando a resposta anterior que eu disse, sim, e os temas que eu não falei, os temas da arte, né, são variados, né? Retratos, paisagem, natureza morta e vários tipos de temas aí, vários tipos de coisas assim. E quanto à importância, como você perguntou agora sobre o patrimônio, a importância dos alunos, né, de olhar. É uma coisa que todos nós temos o dever de defender e divulgar, né? Porque muitas pessoas não olham o patrimônio histórico como uma cultura, não dão importância à preservação. Em vários lugares, existem aqueles lugares que o povo já tem essa cultura de defender os bens culturais, né? Agora, aqui em Vicência é um exemplo de grande resistência na proteção desses bens. Existe uma grande resistência ainda, apesar de já ter evoluído um pouco, né? Existem as questões políticas também que às vezes se misturam, né? Alguns políticos às vezes querem favorecer interesses individuais em vez do interesse público, e sabendo que a maioria da população não tem esse conhecimento. Então essa campanha assim para os jovens e adultos saberem
os adultos já de certa idade, a importância. Eu acho que é um trabalho que deve ser feito até pelo poder público também, né? Principalmente. Para preservar a nossa história, cultura, né? A identidade do município, a beleza, muitas vezes, né? E outras coisas mais. Certo. O que vem à mente é a cultura de Vicência hoje para você? Bem, eu conheço que a cultura de Vicência ela teve um grande retrocesso em algumas áreas, muito grande. Sofreram danos incalculáveis e irreparáveis, né? Que algumas coisas não têm mais retorno, os danos foram terríveis. Mas diminuiu ultimamente, né? De um certo tempo para cá, e eu acho que ela vai evoluir um pouco, né? Como vinha até 2004 evoluindo. Eu tenho a esperança que com as pessoas que estão envolvidas lutando em defesa, que evolua e o povo valorize mais, né? Porque a gente, quando chega em um município turístico, como Vicência é, quase todo mundo conhece e valoriza o potencial daquele lugar, né? Aqui em Vicência não acontece bem isso, é muito pouco. Certo? Certo. Olha, sobre educação e projetos, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Fale um pouco sobre suas aulas nas escolas e sua visão dos alunos. Bem, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E essas aulas, essa campanha de educação patrimonial que é através da lei federal Paulo Gustavo, eu fui contemplado e estou gostando de fazer isso e os alunos ficam muito assim admirados, que é uma coisa que eles não tinham essa visão. E quando a gente começa a falar a respeito da importância, ele já tem um outro olhar sobre isso, né? Sobre a preservação. Porque quem é contra a preservação, ele é contra a história, a paleontologia, né? Que já faz parte da pré-histórica, vai ser contra a arqueologia, que faz parte da história também. A antropologia, a museologia, vai ser com tudo isso, um filme antigo, uma música. Quem é contra a preservação vai ter que ser contra tudo isso, né? E tudo isso faz parte da cultura e da história. É o que você busca passar nas suas palestras? O conhecimento, né? E o desenvolvimento cultural e o turismo também, né? Porque já que Vicência é um polo turístico, não existe turismo sem ter preservação, sem ter infraestrutura, sem ter marketing, né? Aí então, o povo tendo conhecimento disso, da preservação, fortalece o turismo, né? Que é uma das grandes indústrias do mundo, é a indústria do turismo, que só faz crescer. Aqui em Vicência foi que houve um regresso, né, de 2004 até 2024. Eu não sei daqui para frente como é que vai ser, mas eu acho que vai evoluir, pelo que eu estou vendo, né? E a gente repassando isso para a população e os alunos, tem uma grande importância para eles já serem mais uns defensores, né, da causa. Certo. Bom, pessoal, a gente está conversando aqui com o José Edmilson Costa. Ele é artista plástico e é mais conhecido aqui no município por Nilcinho, né? E a gente segue aí com as entrevistas aqui. Bom, sobre produção e publicação, como surgiu a ideia da revista O Resgate de um Cão? Bem, essa revista surgiu assim, o João Coutinho, já falecido, né, há pouco tempo, houve um caso lá na Serra do Jundiá, o Pico do Jundiá, né, o mais conhecido como Serra do Jundiá, de resgatar um cão. Foi nos anos de 1959 a 1962, aproximadamente.
Então ele queria que eu desenhasse a cena dele resgatando esse cão, que ficou preso lá numa pedra vários dias. Foi uma equipe de pessoas do Engenho Vertentinha resgatar e não conseguiram. Não sei porque, se não encontraram ou porque viram, mas não conseguiram ir até o local. Então seu João Coutinho, que é o João Pereira de Araújo, ele foi convidado, Dr. Joaquim convidou ele, perguntou se ele teria coragem de fazer esse trabalho, resgatar esse animal, então ele topou. E ele me pediu para fazer um desenho com algumas cenas. Daí surgiu a ideia de fazer uma história em quadrinho, né? Incluindo outras coisas daqui de Vicência. Então foi assim que foi feito e foi publicado em 2023. No caso é a primeira história em quadrinho de Vicência que foi feita e publicada. E para fazer a história em quadrinho de uma pessoa simples, assim, no estilo que eu fiz, é uma chance em milhões, né, para ser feito. Bom, quais projetos culturais mais você gostou de participar? Os projetos culturais, todos eles que eu participei eu gostei, inclusive desse aqui, né, que é bem mais tranquilo, mas dois dos mais que eu gostei foram esses das campanhas, né, de educação patrimonial e que foi do Funcultura, né, foi Arte nas Ruas, né, certo. Que eu e Josué Pintor era quem dava as aulas, né, de como fazer aqueles trabalhos artísticos, fazer os desenhos e pintura nas paredes, nas ruas. Ele foi executado lá na Vila Murupé, porque aqui em Vicência a gente ficou aproximadamente um ano esperando para a prefeitura liberar as paredes, que ia ser feito, mas não chegaram a liberar e o projeto estava chegando ao final, então a gente teve que fazer em Murupé. A associação lá de Murupé, uma associação, ela cedeu o muro para fazer e a gente fez outra parte na creche de Murupé também. Entendeu? Mas tinha a desvantagem de boa parte desse trabalho ser no sol, não é? Aí alguns dos meninos não gostavam nessa hora que estava fazendo sol, mas foi do mais que eu gostei. Arte nas Ruas. Foi o projeto, parece que quem elaborou foi Jane parece não. Foi Jane, isso é aqui. Certo, meu senhor. Agora sobre futuro e legado, né? Que conselho você daria para quem quer começar na arte? Bem, se ele quer começar na arte e ele gosta, né? Ele tem que seguir, lutar pelo aquilo que ele quer, mas o caminho para viver dela não é fácil, não. É como cantor, né? Os cantores, eles têm muitos, mas muitos não saem, não chegam a ter sucesso e viver daquilo, né? Ele de outra profissão. E tem aqueles que fica famoso, fica milionário e tal. As artes é assim também, ainda é mais difícil. E agora com essa criação da inteligência artificial, que já foi criada há muito tempo, né? Mas agora ela evoluiu de outra forma. Aí isso tirou o emprego de muitos desenhistas ilustradores. Dificultou muito. Mas é assim, porque um trabalho publicitário de uma empresa, por exemplo, muitas vezes ela não quer mandar um ilustrador fazer aquilo que demora mais e pagar mais caro, porque a inteligência artificial é bem mais rápida. Mas sendo que quando se quer um trabalho artístico, você quer um quadro em casa, você quer um retrato seu feito à mão, isso aí nunca vai mudar, porque difere, né, da inteligência artificial e difere da fotografia.
a fotografia não foi inventada há tanto tempo, mas ninguém deixou de pintar retrato nem paisagem. Continua, né? Cada um faz o seu. A fotografia é um trabalho, o desenho, a pintura é outro. Aí isso nunca vai mudar, vai sempre existir e vai ter o seu valor, não é? Mas já nessa parte que eu acabei de falar agora, dos trabalhos publicitários, ele caiu um pouco, né? Prejudicou vários desenhistas e ilustradores. Certo, entendeu? Senhor. Bom, para finalizar, né, a nossa entrevista, quem é José Ednilson? Bem, eu sou uma pessoa assim que gosto das coisas certas, tenho a mania de... Sou perfeccionista, né? Erro também, todo mundo erra, né? Gosto, assim, não gosto de injustiças, gosto de defender aquilo que é certo, sem olhar o lado político. E gosto de passar o conhecimento para outras pessoas, né? O que eu sei, entendeu? E outras coisas mais que eu não lembro aqui de falar. Certo. Você quer deixar algumas palavras para os ouvintes e deixar algumas dicas para os mais jovens produtores de turismo? O que eu passo para os ouvintes é que eles defendam a nossa cultura, a nossa história, a nossa identidade. Eles que não conhecem, que ignoram a questão da preservação, que é a parte cultural, mas que existe resistência, né? Não só aqui em Vicência, são em muitos lugares, mas muitos outros lugares têm a sua consciência que aquilo é importante, já tem outra visão, e que eles pesquisem e defendam isso nas redes sociais, no boca a boca, e que esse jovem que você falou, ele também faça o mesmo, que só assim a gente vai desenvolver mais o turismo na nossa cidade, né? Ele lutando em defesa do nosso patrimônio cultural e ambiental também, né? Que o ambiental faz parte do turismo. A gente está defendendo o turismo, né? Está fortalecendo o nosso potencial, preservando o nosso potencial. Pronto, ok. Agradecemos, Nilcinho, a sua presença aqui no nosso projeto, no nosso programa. E as portas estão aí abertas, né, para qualquer esclarecimento seu e as suas considerações finais aqui no Momento da Cultura. Eu agradeço aqui o espaço, né, desse projeto também, que eu fui envolvido, né, em defesa da nossa cultura, a Rádio Vicência FM e aos ouvintes. Pronto. A você e a toda a equipe. Pronto. Acabamos de conversar aqui no programa Momento da Cultura com o artista plástico José Ednilson Costa, mais conhecido aí por Nilcinho. E a gente segue, né? Agora é 3h45 com mais músicas culturais aqui no nosso programa. Agora chegando Nordestinos do Forró. Uma boa tarde para você.